Fala galera, eu sou o Matheus Fortes e você está no canal Física para Fortes. E aí, beleza? Então, no meu último vídeo desse canal, eu fiz um vídeo respondendo as perguntas dos inscritos, vocês, que me seguem lá no meu canal ou página no Instagram, Física para Fortes. A maioria dessas perguntas foram respondidas nesse vídeo, que aliás, a galera gostou muito, e é por esse motivo que eu começo o vídeo falando sobre ele. Eu percebi que o pessoal gostou dessa minha nova iniciativa de dar algumas observações, críticas, algumas dicas de estudos. Vocês podem perceber que, para quem está aqui há mais tempo no canal, quando eu estava no princípio, os meus vídeos eram um pouco mais engessados, porque, de fato, é meio assim, eu fico sem jeito de trabalhar ainda na frente da câmera. Eu admito que eu tenho ganhado cada vez um pouco mais de jeito, e para quem está mais tempo aí no canal pode até ver essa evolução. Mas, independente dessa interação com a câmera, com vocês, a verdade é que eu, presencialmente, pessoalmente, eu já faço isso desde quando eu comecei a dar aula. Eu sempre gostei de dar dicas e motivar. Não me veja como coach, mas o que eu quero dizer é que eu gosto de fazer o estudante ele enxergar o potencial que ele tem. E, além disso, poder mostrar a ele o quão bom o estudo é, porque através do estudo você pode melhorar a sua vida. Sim, de fato melhorar, conquistar coisas, ou melhor, almejar certas oportunidades que sem o estudo você nunca conseguiria. Então, a minha intenção aqui nesse canal é justamente personalizar ele mais, dar a cara de que eu tenho, Matheus Fortes. E é isso que eu estou tentando fazer, fazendo vídeos como esse, onde eu dou dicas. Portanto, caso você ainda não tenha visto esse vídeo, eu peço para que você vá lá e dê uma olhada. Vá lá na playlist de dicas e, além desse vídeo que é o mais recente, existem muitos outros vídeos que eu digo, como por exemplo os livros que eu usei para passar na prova da IFOM, que apesar de ser a prova da IFOM, são livros que são excelentes para qualquer outra prova militar. Também como eu me preparei para estudar para a prova da IFOM, o cronograma, isso é fundamental. Então vale muito a pena você ver esses vídeos. Aliás, caso você tenha entrado nesse vídeo para apenas ver a resolução da SpaceX, não sai ainda. Aqui já deixei fixado aqui nos comentários o exato momento onde eu vou estar resolvendo essa resolução. Caso você não queira me ouvir, tudo bem, só pular, beleza? Então, com essa tentativa de deixar os vídeos mais personalizados, eu vou começar esse vídeo aqui compartilhando uma história com vocês. Eu lembro que quando eu tinha, 14 anos, mais ou menos, meus pais vieram até mim e disseram assim: olha, Matheus, tá na hora de você estudar um pouco mais. A verdade é que eu estava acho que no meu 9º ano, indo para o 1º ano do ensino médio. E você sabe como é que é, né? Aliás, eu não sei, mas o que eu quero dizer é que quando você está nessa fase ainda da escola, você não leva muito a sério os estudos. Você faz o necessário para não ficar de recuperação, pergunta ao professor: ih, passei de ano. Mas aprender de verdade, pelo menos eu não tinha muito interesse, eu só queria fazer a nota necessária. Apesar de que eu sempre estudei mais do que o necessário para poder tirar uma boa nota, mas isso não significa nada. Enfim, e o que eles disseram para mim, meus pais? Matheus, tá na hora de a gente vai pôr você para fazer um concurso. Ah, o concurso? Como assim? Sim, o concurso para o Colégio Pedro II. Colégio Pedro II é uma escola que tem aqui no estado do Rio. É uma escola pública de nível federal. Como é de nível federal, então é uma escola que recebe muito investimento do Brasil, da nação, Logo, é uma escola que tem certa excelência no ensino, pelo menos é o que dizem. Então, é uma escola que é muito desejada pelos pais e para que os alunos façam concurso e passem, Porque você não vai ter despesa nenhuma e ainda vai estar estudando numa escola boa. Então, eles falaram que eu ia fazer esse concurso, ok. E a primeira fase do concurso, naquela época, era você fazer uma prova de matemática, que eu não me lembro muito bem quantas questões tinham. Eu acredito que eram 20, talvez 20. Você tinha que passar primeiro nessa fase, para depois fazer as seguintes, que eram português e alguma outra matéria, talvez redação. Ok, então lá vai eu me preparar para um concurso, que na verdade eu nem queria. Então eu tinha muita dificuldade em matemática e eu não tinha a mínima noção de como estudar. E aí meus pais me puseram então num professor particular, um professor que morava próximo de onde eu morava naquela época. Que por sinal é um bom professor, Maurício, o nome dele, lembrei. E ele me ajudou não só a mim e outro garoto também, chamado Lucas. Então nós dois estudávamos juntos com o professor Maurício, e é claro que o meu estudo era
horrível, horrível. Porque eu não tinha uma verdadeira vontade, interesse para fazer aquele concurso. Foi algo que foi, de fato, imposto pelos meus pais. E hoje em dia eu entendo muito bem porque eles fizeram aquilo. Talvez naquela época, de uma forma um pouco mais... Eu era, com certeza, menos maduro, eu era imaturo, e eu não conseguia entender o significado daquilo. Hoje em dia eu percebo que era uma forma dos meus pais me incentivarem a querer estudar, porque isso é importante, da forma deles, né? Eles tentavam me ajudar dessa forma. Então, onde eu quero chegar? Eu não fiz um bom estudo, é óbvio. O Lucas, por exemplo, ele interagia muito melhor com o professor. Eu não conseguia interagir muito bem porque eu não entendia nada. Mas quanto mais o concurso se aproximava, eu comecei a sentir uma certa ansiedade. Caramba, eu preciso estudar porque o concurso está chegando. E aí sabe o que eu fiz? De fato, eu fui e comecei a estudar. Eu peguei um livro que eu tinha lá do colégio, enfim, nem me lembro direito qual era o livro. Era um livro simples. E eu comecei a fazer exercícios de funções. Para quem já sabe um pouco de matemática, eu fiquei estudando a função quadrática, no caso a função do segundo grau, né? Segundo grau. E aí eu fiquei fazendo questão pra caramba, e aquilo pra mim era muito difícil, porque de fato eu não sabia muita coisa. E eu me dediquei muito. Então eu comecei nas aulas com... Assim, eu ia nas aulas antes desinteressado, e agora eu ia para as aulas sempre assim com vontade de aprender, apesar de ainda ser muito difícil, óbvio. Mas ainda assim eu me esforçava bastante naquele momento. Mas a prova já estava muito próxima, muito próxima. Então a prova finalmente chegou. E quando eu fui ver a prova, não tinha nada que eu sabia resolver, exatamente nada. Eram questões de geometria plana, questões de probabilidade, questões também de função, mas uma coisa que ia além de uma função quadrática. Então eu fiquei pensando, cara, como eu sou burro, porque naquela altura eu tinha me dedicado de verdade. Foi por pouco tempo, mas na minha cabeça eu tinha dado o melhor de mim. E quando eu fui ver, eu fui tão mal na prova. E assim que eu saí da prova, meus pais falaram, né? Fica um bando de pais assim, esperando os filhos saírem da prova. Isso ali em Niterói, onde eu fiz a prova. E aí, meus pais, como é que você foi? Eu, pô, fui bem. Com vergonha, né, de falar que eu tinha ido mal. Mas a verdade é que quando saiu o resultado, óbvio, não fui bem, não passei, é claro. E meus pais não ficaram tristes comigo, nada disso. Falaram que eu era para ter estudado mais, simplesmente. Era o que eles poderiam dizer. E no final, quem ficou mais triste fui eu. Alguém que não tinha interesse algum, no final se interessou e depois ficou triste. Mas por que eu fiquei triste? Porque no fundo, eu tinha percebido que se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, eu teria conseguido, ou talvez eu deveria ter estudado de outra forma, não sei. E onde eu quero chegar com toda essa história que eu estou compartilhando com vocês? Eu percebo que muitas pessoas, vocês, vêm até mim e me procuram pedindo sugestões de como estudar, e eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês como foi para mim ter que estudar. Eu acredito que para muitos que estudam sozinho, essa palavra amiga, esse conselho, ele é muito válido. Como também foi para mim quando eu comecei a estudar. Porque, de fato, eu precisei conversar com muitas pessoas. Por exemplo, com o próprio Gustavo, esse que eu entrevisto aqui, o oficial da Marinha do Brasil. Eu conversei com ele bastante, porque ele já estava há um ano na minha frente estudando. E é isso que eu quero fazer. Eu quero retribuir as pessoas que já me ajudaram e contribuir com o ensino de vocês, compartilhando todas essas experiências, para que vocês não sejam esse Mateus que foi há anos atrás e acabe ficando triste, decepcionado consigo mesmo, porque simplesmente se iludiu, acreditando que tinha se esforçado, mas esforço sem organização, sem disciplina, é um esforço em vão. É necessário você ter uma certa disciplina e organização para que você possa aplicar esse esforço da melhor forma possível, ok? E é por isso que eu convido a vocês a assistirem esses vídeos, porque eu tenho certeza que, por mais que vocês não usem nada dele, mas vão fazer vocês enxergarem os estudos de uma outra forma, tudo bem? Então é isso aí. Vamos agora para a nossa resolução. E podem ter certeza que nos outros vídeos eu também vou fazer esse tipo de comentário, essas observações. E a resolução vai aparecer na sua tela, a gente vai resolver aqui a questão que é bem tranquila mesmo. Então é isso aí. Bem, você que já leu o enunciado, pode notar que a questão ela é bem simples. Caso você não saiba, você vai notar depois de eu resolver aqui para você no quadro. Essa matéria, a gente aprende ela na parte de movimento circular. E por sinal, essa situação aqui
você tem uma fórmula pronta. E essa fórmula pronta é que eu vou demonstrar para vocês, que também é algo bem simples de entender. Ok, vamos ver aqui o cenário. Nós temos duas polias de raios diferentes. Essa aqui no caso é menor e essa aqui é maior. Os valores estão aqui em cima. E a polia A, ela está fazendo 30 rotações por minuto. 30 rotações por minuto. Ele quer saber quantas rotações por minuto essa polia menor está fazendo. Como é que você começa a raciocinar sobre essa situação aqui? Ele falou que a correia, que é esse fio que une essas duas polias, essa correia ela não escorrega. O que isso significa? Significa que se essa correia, né, ela correr aqui, se essa correia andar um percurso aqui D, e quando eu digo que ela andou, é porque a polia rodou, tudo bem? Então as duas polias rodaram juntas. Se essa correia andar uma distância D aqui, significa que também ela andou uma distância D na outra polia, porque ela não escorrega sobre nenhuma das polias. Então existe uma relação direta da distância percorrida pela correia, na direita ou na esquerda. Seria isso aqui, ó. Botei aqui embaixo, só para imaginar. Mas no caso, em toda a sua extensão, a correia andou uma distância D no sentido horário, por exemplo. Ok, então, o que você tem que entender? A velocidade desses pontos nas extremidades dessas esferas, dessas polias, são iguais. Essa velocidade na extremidade da esfera, nós chamamos de velocidade linear. Ok, a velocidade linear em cada um desses pontos são iguais. E onde é que isso vai me levar? Bem, eu posso pelo menos escrever isso, que a velocidade linear em A é igual à velocidade linear em B. Só que existe uma relação entre velocidade linear e velocidade angular. Caso você não se lembre disso ou não saiba, tem um vídeo que eu vou deixar destacado aqui, que eu fiz uma resolução da EAR, né, e eu fiz com muito mais detalhe. Então, caso você queira ver lá e entender melhor sobre essa relação, lá eu vou estar explicando. Mas aqui eu vou presumir que você já saiba. Então, velocidade linear seria o quê? Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Raio, no caso, da polia. Então, aqui ficaria o quê? Velocidade angular, que é o ômega A, né? Vezes o raio, raio de A, é igual a velocidade angular de B vezes o raio de B. Ok. Só que, o que é velocidade angular? Velocidade angular é o que? Você dá uma volta em um determinado tempo. E esse tempo a gente chama de período. Então, essa velocidade angular, eu posso escrever como 2π sobre t. Aqui também, 2π sobre t. Só que aqui é tb e aqui é ta. Perceba que esse 2π eu posso cortar. Vou cortar aqui, ó. Vai ficar somente o quê? TA embaixo e TB embaixo. Só que você também pode trocar esse T, que é período, por frequência. Basta lembrar que a frequência é o inverso do período, ou vice-versa. Aqui no caso eu vou trocar esse T de período por frequência. Então a frequência vai aparecer aqui em cima. Lembre-se, não pode esquecer disso. Frequência é igual ao inverso do período, ou ao contrário, né? Fica à vontade. Então vai ficar assim, FA vezes RA é igual a FB vezes RB. Então essa é a nossa relação. Essa é a equação que o livro mostra. É bem tranquilo, tudo bem? Então basta a gente usar isso aqui para a gente resolver a questão. Então vai ficar como? Vai ficar assim, FA vale 30. Vou botar até as unidades aqui. RA, 60. Igual. Deixa eu apagar aqui. FB, não sei. RB, 20 centímetros. Isso aqui corta com isso, essas unidades sumiram. Esse 10, esse 0 corta com esse 0. Esse 2 corta com esse 6, aqui fica 1 e aqui fica 3. Então vai ficar o quê? FB é igual a 30 vezes 3, 90. E qual a unidade que sobrou?
É RPM. Então essa é a resposta final. Questão bem rápida, certo? Qual é o gabarito? Pera aí. É, letra D. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês falem aí se vocês curtiram dessa mensagem no início do vídeo. Saibam que eu posso compartilhar muito mais histórias e experiências. E é isso. Compartilhem o vídeo, curtam e muito obrigado aí. Espero que eu possa estar ajudando vocês. Valeu, pessoal!